Fala, traders! E aí, pessoal? Desculpa aí, ontem eu não consegui aparecer para fazer o resumo do dia. Tô aqui com umas obras aqui em casa e aí quando eu cheguei em casa, a casa tava de pernas pro ar, tava tudo virado, a obra não tinha terminado ainda. Fomos terminar tudo, era meia-noite. E aí no fim das contas não tive condições de fazer um vídeo aí para vocês, tá? E aí era muito tarde, acabava não valendo muito a pena. Mas estamos aqui hoje presente, vamos lá fazer a análise. Eu tava vendo aqui, né? Vou passar depois a fotinho lá, um post com o resultado da semana. Tá? Então vamos fazer uma análise aí de como é que foi o dia de ontem, dia 23, que é o que eu tô devendo, né? E o dia de hoje, dia 24, para a gente encerrar a semana. Vamos ver, espero que todo mundo tenha aí fechado a semana bem, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Dia 23, vamos começar pelo índice, né? Vamos começar pelo índice, dia 23. Opa, me passei aqui. Vamos voltar aqui. 23, aqui. Então olha aqui embaixo, ó. 23 de junho. Deixa eu já separar minha ferramenta, que eu sempre esqueço de deixar ela na feição aqui. Tá. Vamos deixar aqui. Vamos lá então, pessoal. Dia 23 foi um dia bem tranquilo de operar, tá? Eu tava dando uma olhada aqui e foi muito tranquilo. Vamos ver. Pegando aqui. Eita, o que eu fiz? Tá. Deixa eu ver. Tá, agora sim. Então, olha só, o mercado veio aqui, deixa eu colocar ele mais para cá. Não tivemos entrada nenhuma, não tivemos nenhum movimento de nada nesse primeiro momento aqui, desde das 9 horas da manhã até lá pelas 11 horas, a gente não teve nenhuma operação no nosso operacional, tá? No nosso setup. A primeira entrada que ele deu foi aqui às 11h23. E aí a pergunta, essa oportunidade, ela é válida ou não? Então, vamos lá, para quem de repente não está ainda acostumado com a nossa análise, tá? Vou fazer uma análise mais completinha aqui hoje para a gente poder deixar todo mundo com a memória refrescada, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? Vamos pegar, a gente sempre analisa, eu vou analisar essa entrada aqui, tá? A gente sempre analisa as duas pernadas anteriores. Então, qual é a pernada que eu vou olhar? Eu vou olhar essa daqui e essa daqui, tá? Teoricamente, eu vou olhar essas duas aqui. Por quê? Essa daqui até eu nem precisaria contar porque ela já é o movimento onde está dando a nossa oportunidade. Então, o correto seria eu analisar essa pernada aqui e essa outra pernada aqui, tá? E ali não. Então, olha só o que nós vamos fazer. Deixa eu apagar aqui, vou começar novamente. Gosto sempre de deixar marcado aqui. Essa é o que a gente está olhando. Olhando nesse quadro, nós temos esse fundo, esse topo e esse fundo, tá? Nós temos aqui um movimento claro de baixa. Não é uma entrada clássica, tá? Por que não? Porque lembra, vamos para quem não pegou ainda, né? O que é uma entrada clássica? Um movimento saudável, né? O movimento saudável é assim, nós temos no caso para venda, o preço vem descendo, aí ele sobe um pouquinho, corrige. Quando ele corrige, ele não rompe o preço anterior ali, né? Ele não rompe ali. Aí o preço desce. Quando ele desce, ele rompe o preço anterior ali de baixo, né? Depois ele sobe, dá uma corrigidinha. Então, a entrada saudável, um movimento saudável, é quando acontece isso aqui e aí ele dá uma entrada aqui. Quando dá uma entrada aqui. Aí a gente entra. Então esse é um movimento perfeito, onde nós temos essa queda, essa subida, essa queda, essa subida, e aí dá uma entrada aqui, tá? Então quem não viu os vídeos anteriores, que eu já expliquei isso, só para refrescar a memória para vocês entrarem no final de semana aí já sabendo. Esse é o movimento perfeito. Tudo que for diferente disso não é uma entrada perfeita, tá? Então não é uma entrada clássica, é uma entrada, né? Não é padrão, digamos assim, tá? E aqui o que nós temos? Nós temos exatamente esse movimento, ó. Nós temos
isso aqui, ó, sobe aqui, desce, sobe, e aí desce, tá? É isso que nós temos. Nós temos toda essa estrutura? Tem toda essa estrutura? Vamos fazer uma avaliação pontual. Vamos apagar aqui, apagar esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Ó, vamos fazer uma avaliação pontual. Essa pernada aqui, ó, até vou botar de outra cor, porque depois não quero que vocês confundam as setas, né? Vamos botar uma cor azul. Ó, essa pernada aqui, nós temos? Temos. É essa pernada aqui. Essa pernada aqui, nós temos? Temos aqui. Essa pernada aqui, nós temos? Ali? Temos aqui. E essa pernada aqui? Tem? Não tem, tá? Por que não tem? Aí a pergunta, essa pernada aqui, ó, tem ou não tem? A pergunta que não quer calar. Ah, mas Bonete, essa pernada tá aqui, ó. Certo? Tá ali. A pergunta é, essa pernada aqui, ela é igual a essa pernada aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Não é. Por que que não é? Por causa desse detalhe aqui, ó. Ó, deixa eu apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Vamos ver se vocês já se ligaram. Eu vou apagar tudo e vamos botar mais pertinho. Ó. Opa. Opa, não é isso. Aqui. Vamos botar bem pertinho aqui, ó. Para vocês prestarem bastante atenção. E vamos de novo. Nós estamos analisando essa entrada aqui, certo? Movimento saudável qualquer de queda é assim. Desce, corrige um pouquinho, desce, corrige um pouquinho. E aí, quando der uma entrada aqui, aí nós iríamos entrar. Esse é o movimento perfeito. Muito bem. Relembrando aqui, então, vamos lá para a seta azul. E aí nós vamos fazer a seta azul antes aqui. Ó. Vamos pegar este movimento aqui, né, para cima, para baixo, para cima. Certo? É o que a gente tem ali. E aí a pergunta é, as pernadas são iguais para a gente saber se é um movimento saudável ou não. Então vamos analisar as pernadas. Essa pernada aqui é a mesma pernada dessa daqui. Essa pernada aqui é a mesma pernada dessa daqui. Essa pernada aqui é a mesma dessa daqui. E aí a pergunta é sobre essa pernada aqui. Ela é a mesma pernada, vamos botar aqui de verde. Ela é a mesma pernada que essa? Ah, ficou amarelo. Não tem problema. É a mesma? Não é. Por que que não é? Por causa desse detalhe. Agora sim vai verde. Ó. Esse cara, ele não rompe lá, ó. Tá vendo? Ele não rompe aqui. Ele vai até um ponto e desce. E aqui nós temos isso aqui, ó. Topo com topo. Certo? Então lembra que eu já falei antes lá, ele toda vez que bater um preço aqui, né, bater um preço aqui e depois ele subir e bater de novo no mesmo patamar, você já tem que ficar esperto que pode estar formando uma caixa, tá? Então topo com topo, fundo com fundo, forma uma caixa. Então quando formou uma caixa, tu ignora o que vem mais adiante. E foi o que aconteceu aqui, ó. O topo bateu com o topo anterior. A partir daqui tu já fica esperto, já não é mais uma operação clássica, já não é mais. Por quê? Essa pernada aqui, ela teria que vir no máximo, vamos pegar a borracha aqui, né? Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, apagar esse pedacinho aqui, opa. Ela tinha que vir, agora amarelinho, né? Ela tinha que vir no máximo até aqui assim, ó. E aí descer, certo? Aí sim, aí nós teríamos um movimento clássico, uma entrada padrão de movimento de queda. Como não é o caso, então a gente ignora isso, tá? Essa aqui, ela não é uma entrada clássica, não é uma entrada clássica. Ah, mas Bonete pintou aqui em cima, pintou lá embaixo, tá no movimento, se tu analisar, por exemplo, só essa pernada aqui,
essa aqui, essa aqui e essa daqui é uma entrada padrão, tá? Tu pode entrar nessa entrada, tu pode entrar nessa oportunidade? Poder, tu pode. Não, eu, Bonetti, só entro nas oportunidades que são clássicas, daquela que fecha todos os parâmetros. Essa daqui ela é um pouco arriscada. Ela pode pagar, como ela pode não pagar. Mais pra frente a gente vai ver uma que pagou. Essa aqui não pagou. Então, para que tu vai te arriscar? Para que tu vai te expor sem necessidade, né? Então, não tem necessidade. Porque depois, o que acontece? Se por acaso a entrada clássica te der um loss, o que tu vai pensar? Primeiro tu vai ficar puto da cara, né? Eu sou assim, se eu entro numa oportunidade e me dá loss, eu fico 2 dias indignado. Mas eu aprendi que se eu entrar na oportunidade correta, me deu loss, eu aceito de uma forma mais fácil. Eu fico indignado, fico puto da cara, mas depois eu analiso ali o movimento e vejo, não, a entrada foi perfeita, infelizmente o mercado foi contra e tudo bem. Agora, se não é uma entrada clássica, não é uma entrada padrão e tu entra igual e dá um loss, eu tenho certeza que tu vai ficar muito mais indignado. Porque aí depois tu vai querer bater no computador, vai dizer, olha lá, tu vê, não era uma entrada padrão e eu entrei mesmo assim. Por que eu entrei mesmo assim se não era uma entrada padrão? Se te der loss, tu vai ficar assim, tá? Então, é mais fácil tu entrar e tomar loss numa entrada que é padrão, que tu sabe que tu fez certo, mas o mercado foi contra, do que tu arriscar entrar numa oportunidade que ela não é 100%, né? Ela não tá padrão, e ela ir contra ti, e aí tu vai ficar indignado. Se ela for a favor, tudo bem, né? Aí ninguém vai reclamar. Mas o problema é quando vai contra. Aí é que é o problema. Tá? Então essa entrada aqui, ela não é uma entrada padrão, a gente não entrou. Beleza. Espero que todo mundo tenha entendido. Essa daqui nem precisa falar, né? Essa daqui ela não é nada, né? Porque nós temos esse movimento aqui, as pernadas anteriores, ó. Só temos isso. Tem um V. E ainda por cima, esse preço aqui que já está aqui, ele já rompeu o topo anterior. Então, esquece, né? Não é nada essa entrada aqui. Ah, mas Bonetti, por que ele pinta? Porque o preço tem uma análise de vários parâmetros para para ele pintar. Tá? Então, pode acontecer dele fechar esses parâmetros e ele pintar. Mas não é porque ele não faz análise técnica do resto. Ele faz análise de volume, de volatilidade e assim por diante. Tá? De força, tendência, enfim. Tá? Então essa daqui também não é. Dando sequência, agora olha só esse movimento aqui. Né? Candle 91. Esse candle aqui. Próxima entrada lá foi 2 horas da tarde. Isso aqui é uma entrada padrão? É uma entrada clássica ou não? Aqui parece que é, mas não é, tá? Porque o que acontece? Lembra que aqui é o efeito da bolinha, né? Olha quanto que o mercado caiu. Ele veio numa tocada só. Vamos ver quanto ele caiu. Ó, daqui até aqui, ele caiu 1.600 pontos. 1.600 pontos num tiro só. Assim, sem descansar. Ele em momento algum fez aquele assim, né? Deu aquela descansada, continuou, deu uma descansada, continuou. Não, ele fez isso. 1.600 pontos. Ah, mas Bonetti, esses picos aqui, ó, isso aqui não é nada, né? Não é nem um descanso. Descanso seria se ele fizesse assim, ó, fizesse aqui assim, aí voltasse, né? Aí fizesse aqui e voltasse, como foi feito aqui, ó. Aqui sim é um descanso. Aqui é um descanso. Aqui não, isso aqui a gente nem considera, ele tocou direto, tá? Então, quando é assim, tu pensa que tu vai entrar lá embaixo no final do movimento, pode ser que o movimento já esteja no fim. Então não é prudente, não é bom tu entrar no movimento numa hora dessas, tá? Nesse momento, tu já está no final do mercado. E novamente também nós não temos aqui um movimento padrão, né? Vamos botar aqui um pouquinho mais para trás.
nós não temos aqui uma entrada clássica. Se tu for analisar, né, nós estamos analisando essa daqui, ó, esse cara. Se tu for analisar aqui o que nós temos, esse topo aqui ele ainda não existe, não foi formado. Esse fundo já tem. Então nós temos esse fundo, esse topo e esse fundo. É o que a gente tem. Ah, vamos analisar um pouquinho mais para trás? Vamos, nós temos então o topo aqui. Beleza. Essa aqui é uma entrada clássica? Não é. É gritante que não é. Mas por quê? Primeiro motivo, por causa disso aqui, né? Ele desceu direto. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o que eu acabei de mostrar para vocês. A entrada para um movimento saudável de queda. Ele cai aqui, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai. E cada vez que ele sobe um pouquinho, ele não rompe. Ele não rompe. E quando ele desce, ele rompe o anterior. Ele rompe o anterior. Isso é um movimento saudável. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. Temos isso aqui, isso aqui, isso aqui. E olha só aqui, ó. Esse topo está rompendo o topo anterior lá, ó. Então isso aqui não é um movimento saudável de queda. Ah, mas Bonetti deu essa queda gigantesca. Tudo bem, mas esse aqui é fruto de alguma notícia, de alguma coisa que aconteceu na economia. Deram uma olhada lá nos sites de notícias, né, para ver se naquele momento não explodiu uma bomba em algum lugar e aí fez com que desabasse o mercado desse jeito. A gente está vindo aí de dias que recém mudou o presidente lá da Petrobras, então teve muita coisa assim que deixou o mercado muito agitado. Então, precaução, certo? Então essa aqui não é uma entrada válida também. Muito bem. Já estamos indo para o final do dia, né? Agora nós vamos analisar essa entrada aqui, Candle 97. E aí, agora nós temos uma entrada padrão. Agora é padrão, só pode. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a mesma coisa, né? Nós temos aqui, já formou esse topo aqui, já formou esse fundo aqui, e nós estamos nesse movimento aqui. E temos aquele topo lá, tá? Por precaução, eu também não entraria, porque a gente está agora, recém está formando um movimento saudável de queda agora. Então nós temos essa queda gigantesca, aí ele teve uma correção, essa entrada falsa, aí nós tivemos aqui mais uma queda, essa queda aqui rompendo o fundo anterior, tá? Então tá muito bem. E agora, nesse momento aqui, o que eu esperaria? Eu tô com um movimento de queda. E aí, nesse movimento de queda, eu já vi que esse cara aqui é uma entrada perigosa e falsa, né? Porque ele não é um movimento saudável, não fez estrutura de queda, não fez. E aí, na sequência, ele me dá mais uma entrada, praticamente na mesma pernada, né? Dá uma entrada. Então aqui o que a gente pensa? O que eu espero que ele faça? Porque aqui, ó, a gente não está enxergando isso, ó. Tudo que está aqui a gente não está enxergando. Neste momento, o que eu espero que ele faça? Né? Já que ele caiu bastante, eu espero que ele faça isso, certo? Eu espero que ele faça isso para depois fazer isso. E não é exatamente o que ele faz. Ele vai lá, olha como o mercado é cíclico, né? Ele vai lá e ele faz o que a gente espera que ele faça. Ele tem que fazer esse movimento aqui para subir, para descansar um pouco e depois continuar. E aí ele pega e te dá essa entrada aqui de venda? Não, né, gente? Não é o momento de entrar, tá? Então esses detalhes vocês têm que ir afiando o machado, né? Ficando esperto. Aqui é um momento onde ele vai dar o descanso, tá? E ele pega e dá uma entrada porque ele fechou alguns parâmetros, tá? Então não é uma entrada verdadeira, é uma entrada falsa. E ele faz justamente o que a gente espera que ele faça. Ele volta para descansar e aí ele dá uma entrada. Aí, agora que vem a pergunta, né? Vamos analisar agora essa entrada aqui, ó. E essa entrada? Essa entrada é falsa ou verdadeira? Essa entrada é a entrada, essa é verdadeira. Aí sim, agora a gente não tem uma estrutura completa aqui, ó, de movimento de baixa.
Ó, nós temos aqui uma queda, aí esse descanso aqui ele não rompe, aí ele cai, rompe lá embaixo, aí ele sobe um pouquinho, ele não rompe esse preço aqui, e aí aqui não é aquele desenho que eu fiz, não é exatamente aquele desenho que a gente faz, ó, e aí ele vai dar uma entrada aqui. Lembra, gente, lembra desse desenho, é assim, não é exatamente o que eu tenho aqui agora, ó, essa pernada aqui, 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 essa pernada e essa pernada aqui, essa pernada. E aí ele dá um movimento, ele dá a entrada. É incrível, olha ali, ó, é incrível. E aí ele dá a entrada, que é justamente a entrada aqui. Certo? E pronto, é entrar e ganhar. Pode dar loss? Pode dar loss. Mas aí, se der loss, tu vai estar com a tua análise técnica correta. Tá? O movimento tá perfeito, a análise tá perfeita, e aí agora tu entra. Se der loss, acontece, faz parte. Mas a chance de dar gain é maior, tá? E aí o que aconteceu nesse momento aqui? O mercado ele desceu, né? Ó, e fez 330 pontos. Nesse caso aqui, tu saiu aqui, né? Quando ele voltou. Quem viu o vídeo passado falando lá sobre a questão dos ajustes, né? Do preço se ajustar, as ordens oco. Quem não viu, deixa eu ver aqui. Quem não, desse lado? Quem não viu, eu vou botar o card aqui do vídeo anterior pra gente ver, tá? E aí, tu vai entrar aqui e ele vai ter andado um pouco, ele vai ter te protegido. Vai estar protegido e quando ele voltar aqui, ele vai ter te tirado. Então, tu vai ter pego mais ou menos isso, ó. 100 pontos, tá? É o que tu teria pego aqui. Então, beleza. Dia 23, teve essa entrada protegida apenas, tá? Vamos pro dia 24. No dia 24, aqui, começou o dia aqui, nós tivemos isso aqui. Bah, logo de cara uma entrada, né? Vamos lá. Essa entrada aqui. Ah, ficou azul. Essa entrada aqui que a gente vai analisar agora, perfeito? Então, olha o movimento que nós temos aqui. Essa aqui é uma entrada perfeita, verdadeira, vai dar bom. Olha lá, deu verde em cima, verde embaixo. E aí nós estamos no movimento de alta, né? É ou não é? Olha aqui, nós temos um topo, temos um fundo, temos um topo e temos um fundo. Aí esse fundo aqui ele não rompeu lá, né? E esse aqui também não rompeu ali. Então tá perfeito, certo? Não, tá tudo errado. Por quê? Por causa desse cara aqui, ó, topo com topo, ó. Então, os dois no mesmo patamar invalida o movimento, certo? Ele não pode ir até lá em cima, ele teria que vir até aqui, no máximo aqui assim, uns 50%, 60% e descer. Se fosse um movimento de queda. Se fosse um movimento de alta, ele não pode morrer aqui, ele tem que romper. Ele teria que romper esse cara aqui, descer. Opa, vamos limpar aqui um pouquinho a tela, né? Ele teria que fazer isso, né? Fazer assim, romper lá aquele cara ali, né? Romper, aí descer, e aí sim, nesse movimento daria a entrada. Aí seria perfeito. Como ele não fez isso, tá? Ele não rompeu, ele ficou o mesmo patamar aqui, então essa entrada é uma entrada falsa. Certo? Muito bem. Estávamos falando dessa daqui, tá? Então agora nós vamos falar dessa daqui. Aqui não tem nem o que falar, né? Olha só, o que nós temos aqui? Temos um fundo já formado, um topo já formado anteriormente, um outro topo aqui. Esse fundo aqui ainda não formou, porque ele está recém subindo. Esse topo aqui ele também não formou ainda, ele ainda está trabalhando, tá? Então nós temos, ó, esse movimento para baixo, um pouquinho para cima e esse aqui para lá. É um movimento de queda?
É a mesma coisa lá do dia 23, exatamente o mesmo movimento. Nós temos aqui uma pré-estrutura de baixa, né? Uma pré. Por quê? Aliás, não, minto. A gente não tem pré de nada, porque olha aqui, ó. Olha aqui. Ele não rompeu, ó. Então não temos nada. Se ele tivesse vindo aqui para baixo e subido um pouquinho, aí seria uma pré-estrutura, mas não. O que é uma pré-estrutura, tá? Deixa eu limpar tudo aqui. Uma pré-estrutura é assim, ó. Deixa eu só botar essa marcação para cá. Uma estrutura de baixa é isso. Isso é uma estrutura de baixa. E aí quando ele descer aqui, aqui é o movimento, aqui é a entrada perfeita, tá? Isso é uma estrutura de baixa. Uma pré-estrutura é quando ele faz isso, ó. Vai ter mais adiante um outro movimento que é assim, ó. Aqui. E aí aqui dá uma entrada nesse movimento, nesse momento aqui. Isso é uma pré-estrutura. Por quê? A única coisa que nós temos aqui é que esse movimento aqui, ele não rompeu ali. É a única coisa que a gente tem. Então isso é uma ele não é uma estrutura completa, ele é uma pré-estrutura. Eu imagino que neste momento ele vá descer. Certo? Por quê? Pensando que ele não rompeu aqui, ó. Então eu só tenho isso. Isso é uma pré-estrutura. E aí é uma entrada arriscada, é por conta e risco, tá? É por conta e risco. Pode acontecer dele descer. Também pode acontecer dele só te enganar e subir, tá? Então uma pré-estrutura é arriscado, ok? E a mesma coisa de uma estrutura de alta, tá? Estrutura de alta, mesma coisa. Vem aqui, né? Vem aqui. E aí aqui é a entrada perfeita. Certo? E uma pré-estrutura de alta é assim, ó. Ele veio assim, e aí ele começou a subir e aí deu uma entrada aqui. Isso é uma pré-estrutura. Por quê? Esse cara aqui, ele não rompeu lá. Quando na realidade, se ele viesse para baixo, já não seria de alta, né? Mas então, como ele parou aqui e começou a subir, já deu uma entrada, então a gente imagina que ele vai fazer isso. Pelo menos isso aqui, né? Romper aqui, depois subir e ir embora. É o que a gente imagina, mas a gente não tem elementos que possa garantir isso. Na realidade não existe garantia de nada, né? Mas a gente não tem elementos assim que possam nos dizer, não, ele está num movimento saudável. Não, ele está num movimento já estruturado de alta ou de baixa, tá? A gente só tem isso aqui. Então não quer dizer que ele vai subir. Ele pode simplesmente sobe aqui um pouquinho e desce. Tá? Isso é muito comum. Então é por isso que eu digo, não se arrisquem em estruturas numa pré-estrutura. Espera formar a estrutura completa, de baixa. E aí tu entra. Se der loss, cara, fica com a consciência tranquila. Tu fez o certo, tu analisou correto. Então, o bom é vocês operarem bem. E o lucro, o resultado é consequência. Tá? É consequência, mas o negócio é tu operar bem. Né? Foca nisso, foca em operar bem. Tá? Eu não sei se eu me perdi, a gente estava analisando essa daqui, né? Acho que era. Então agora a gente vai analisar a 74. A 74 nós não temos também nada, né? Olhando aqui, ó, olha só. Temos esse movimento aqui, aí aqui ele rompeu ali em cima, né? Rompeu ali em cima, então já invalidou o nosso movimento. Já não é a mesma coisa. Tá? Era o 74 mesmo, era esse aqui, né? Porque essa daqui é a pré-estrutura, né? Tá, muito bem. Certo? Então, hoje, no dia 24, nós não tivemos nada no índice. Nada. Vamos lá para o dólar, então. Ah, detalhe, né? Eu tô deixando aberto aqui, ó, as janelinhas do índice cheio e do dólar cheio, sempre para dar uma comparada para ver se faz diferença. Então, olhando aqui, por exemplo, ao dia de hoje no mini índice, comparando com o dólar cheio, mesma coisa, ó, não teve nada,
nada de diferente, nada que pudesse salvar ou evitar alguma coisa ou dar um gain, não. E para o dia 23, mesma coisa, tá? Ó, dia 23 aqui, no índice cheio, dia 23, ó, vou botar aqui. Tivemos isso daqui, a mesma coisa, tá? Tivemos 3 aqui, 2 aqui, e no dia 20, é que ele muda, né? Ó, 3 aqui, 2 aqui, mesma coisa, tá? Não mudou nada. Eu tô deixando isso para quem não viu os vídeos anteriores. Teve um dia, a gente teve um loss, que no mini índice deu um loss no dólar. No mini dólar, no caso, né? Não, vamos de novo. No dia 22, acho que foi. Que dia que foi? Deixa eu olhar aqui no meu registro. Nós tivemos dois dias seguidos aqui. Foi dia 21 e dia 22. E no dia 21, o loss do mini dólar, se a gente tivesse pelo dólar cheio, dava para evitar. Então, a partir desse dia, um amigo meu me deu uma dica de dar uma olhada no cheio, tanto no dólar, tanto no índice. E aí eu fui dar uma olhada, no dia 21, né? No dia 21, no mini dólar deu um loss, e no dólar cheio não daria esse loss, a gente iria escapar. Então, a partir daí, eu estou deixando aqui o mini dólar, o mini índice e o mini dólar, o índice cheio e o dólar cheio, para a gente sempre fazer uma comparação, tá? Se for uma comparação válida, algo que realmente faz diferença, aí a gente poderia pensar em passar a operar no cheio, né? Tanto no dólar cheio quanto no índice cheio, e utilizando o cross order, que eu já falei também, né? Para quem utiliza a versão Pro, tu opera no índice cheio ou no dólar cheio. Com a opção do cross order ativa, ele lança as tuas ordens no mini. Então tu pode estar lá no dólar cheio e opera no dólar cheio, mas o cross order joga as tuas ordens no mini, tá? Então isso é um recurso que tem. Ah, mas por que isso? Porque assim, o que acontece? No mini dólar e no mini índice, a volatilidade ela é maior porque tem muita gente e muita gente com pouco conhecimento também. Então, claro que tem muita gente que estuda, que conhece de mercado, tem muitos profissionais do mercado ali, mas tem muita gente que também não entende e tá ali, né, brincando, tentando sobreviver e tudo mais. Esse pessoal que não entende, que está tentando sobreviver, eles geram muito ruídos. Isso faz com que o mini dólar e o mini índice ele não tenham um movimento tão suave, tão tranquilo. Já no cheio, isso não acontece. Por quê? Porque lá o valor dele é diferente, tá? Então a gente pode fazer um vídeo uma outra hora sobre isso, né? Quanto que é um contrato no mini índice e quanto que é um contrato no índice cheio. É bem diferente. Então assim, tu tem que ter um capital bem maior para operar lá no dólar cheio, no índice cheio. Então, o que a gente entende? Que no dólar cheio e no índice cheio, só quem tá lá são os big players, né? Só quem tem muita grana e muito conhecimento. Então, a tendência é que o movimento do dólar cheio e do índice cheio seja um movimento mais suave, mais tranquilo, que não tenha tantos, né, altos e baixos. Essa que é a ideia, tá? E aí, nesse dia, nos salvou de um loss, e no outro dia, no dia 22, no mini dólar deu um loss também, mas no dólar cheio deu um gain primeiro e depois deu um loss. A gente sairia no 0 a 0. Então agora a gente está avaliando, dando uma olhadinha sempre no dólar cheio e no índice cheio, tá bom? Dada a explicação, vamos lá para o mini dólar então. Mini dólar do dia 23. Olha que belezinha que foi. Aqui é dia 22, tá? Dia 22, que foi o dia que eu entrei e levei um loss ali, ó. A única entrada do dia que deu, eu estava no momento da ordem ali, entrei e deu loss, tudo bem. Aí hoje eu não estava e ontem eu também não estava, mas tudo bem, faz parte. Olha lá, lembra, vamos fazer um comparativo. Ó, o dia que eu levei o loss, dia 22.
aqui. Deixa eu botar um pouquinho maior para vocês visualizarem bem. Aqui é dia 22, foi o dia que eu levei o loss. Olha como é que tá o mercado. Ó, nós vínhamos de um movimento saudável, certo? Ó, vínhamos assim, ó. Vínhamos assim, vínhamos assim. O ideal era ele ter dado uma entrada aqui, nesse ponto, mas não deu. Tudo bem, aí ele seguiu ali, desceu aqui, e aí ele deu uma entrada aqui. Então olha lá, nós temos isso aqui não rompendo, esse cara rompendo, esse aqui não rompendo, esse aqui rompendo. Certo? E aí esse aqui não rompendo. E aí aqui era tudo para dar certo. E ele pegou e deu loss. Mas o movimento estava perfeito, certo? A análise estava perfeita. Muito bem, deu loss. Aí tá, isso foi dia 22. Agora vamos olhar dia 23. Vai me dizer que não é a mesma coisa, o mesmo movimento? Vai dizer que não. Olha aqui, ele tá subindo, aí ele desceu, aí aqui ele deu uma entrada, ok? Ah, não, vamos analisar um pouquinho mais para trás para mostrar que é exatamente o mesmo. Ó. Tem um fundinho aqui, ó. Ele fez isso, aí ele desceu, parou aqui, aí ele subiu, aí ele desceu e aí ele subiu. Não foi exatamente a mesma coisa, mesma coisa. Ele pegou e deu um movimento aqui. Só que aqui foi muito mais perfeito, né? Porque no dia anterior ele fez uma pernada a mais, né? Ele fez isso, e aí eu entrei aqui. Uma pernada a mais. E agora ali não, agora ele fez isso, e aqui já deu a entrada no movimento que é o movimento perfeito que a gente fala, né? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4 e pum, deu a entrada. Perfeito. Só que essa entrada não pagou suficiente, ela não deu o gain. Olha lá, deu quanto? 8 pontos. Então, tu sairia protegido com um ponto, né? Para quem não viu o vídeo passado, do dia 22, bateu 5 pontos, tu já protege em 1, certo? Tu sairia protegido aqui. Muito bem. E aí depois é que vem a malandragem, né? Ó, ele fez então isso, e pá! Quantos movimentos ele fez aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele deu mais uma outra. Ah, mas aí é que tá. Esse cara aqui é uma entrada válida? O que vocês acham? É uma entrada válida ou não? Não é. Por causa disso aqui, ó. Esse cara aqui não rompeu lá, ó. Nós temos isso, né? Temos isso. Isso. Ó. E aí ele subiu aqui. Então esse cara ele não rompeu. Então não é invalida o movimento. Agora, se tu for olhar com aquele olhar meio, né, meio assim, né, se tu fizer um olhar meio assim, o que tu vai ver? Tu vai ver isso aqui, ó. Não vai olhar para o dia anterior, tá? Nós estamos analisando o dia 23. Essa entrada aqui. Tu não vai olhar lá para o dia 22 e tu vai olhar só para o teu dia. Aí, tendo o teu dia, tu vai ter isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui e isso aqui, tá? E aí tu vai dizer que esse fundo aqui, ele não rompeu lá, ó. Não rompeu ali. E aqui é uma entrada daquela que não é clássica, não é padrão. O que tu espera? Tu espera que ela faça isso, né? Que ela rompa esse topo aqui. É isso que tu espera. Então ela não é uma entrada clássica, né? Olha quantas vezes dá entradas assim que não é clássica. Às vezes dá loss, às vezes dá gain. Nesse caso aqui agora deu gain. Então tu tem só isso e isso. Só tem isso aqui. O único indício que tem que ele é uma entrada de alta é esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. O fato dele não romper o fundo, ele parar aqui, é o único indicativo.
tá? Então é uma entrada arriscada, mas para quem tem um coração forte, né? Pode entrar. Eu não entraria, não entraria. Então no dia 23 eu registrei só essa daqui como uma entrada protegida, não deu gain e não deu nada. E aqui não foi uma entrada válida, tá? No dia 23. Muito bem. Agora, no dia 24, hoje, nós tivemos isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu botar para cá. Ó, tivemos isso aqui. Essa entrada é uma entrada perfeita ou não? Olha só aqui o movimento que ele está fazendo. Ele fez isso aqui, depois ele fez isso aqui. Mas antes ele tem aqui, aqui e aqui. Então nós não temos uma entrada perfeita nesse caso aqui. Ah, mas Bonetti, ele deu uma descidinha aqui. Não tem problema. Ele não tem exatamente isso aqui. Isso, isso, isso. E aí, nesse momento, ele deu a entrada. Ó, é exatamente o que nós temos aqui, ó. Olha lá, vamos fazer o comparativo. Essa perna, essa perna. Essa perna, essa perna. Essa daqui, essa daqui. Essa, essa. E aí ele dá uma subidinha e dá a entrada. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, o mesmo movimento. E aí ele deu uma entrada para lá de perfeita, né? Essa entrada para lá de perfeita, essa aqui que a gente está falando, como é que a gente faz? Dá para tirar quanto nela aqui? Olha lá, tirar todo o loss, né? Ó, ela foi a 42 pontos. E foi numa tocada só. Seguiu direto, sem voltar. Ela não deu... Foi que nem o ditado aquele que diz que foguete não tem ré. Ela subiu, 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 subiu. Em momento algum ela ameaçou voltar. Ela foi. E aí como é que a gente faz a avaliação disso aqui? Tu olha aqui, né? Ó, tá verde aqui. Aí tu entrou aqui nesse momento, esperando chegar mais ou menos aqui. Aí quando ele subiu, tu vai olhando lá embaixo, ó. Tá verde, tá verde, tá verde, tá verde, tá verde, ou seja, predominantemente compra, né? Então tu vai jogando o teu preço para cima e vai acompanhando aqui, tá? Quando ele voltar para te tirar, tu já passou dos 15 pontos. Então tu iria sair mais ou menos, aqui assim, ó. A hora que ele estivesse voltando e te tirasse, certo? Quanto daria mais ou menos aqui, para ter uma ideia? Ó, entrando aqui até mais ou menos aqui, teria tirado 24 pontos, 25 pontos, né? Que seja 20 pontos, daria R$200, tá? Então aqui foi uma entrada muito tranquila, uma entrada perfeita, que te devolveu aquele loss que tu teve antes, tá? Nós temos essa última aqui. Deixa eu ver aqui. Essa última aqui. Que nós temos esse movimento, ó. Aqui, aqui, aqui. E aí? Nós temos uma estrutura de alta ou de baixa? Não temos nada, né? Porque como esse cara aqui ele não rompeu lá, esse cara aqui ele parou aqui, a gente não tem nada. Tá? Ele teria que ter rompido lá para poder dar uma operação para nós. Então, como ele não rompeu, a gente não tem uma estrutura de nada, certo? Mantendo então a tranquilidade, né? Mantendo o nosso sistema conservador, nada de ser afoito, nada de entrar correndo, nada de fazer as loucuras, né? De ficar entrando por entrar, tá dando esse valor. Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Basicamente, a gente já fez a revisão do dia 23 e 24 do mini índice e do mini dólar. Daqui a um pouquinho eu já vou passar para vocês, aliás, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vou ter postado as fotos dos resultados dos dias anteriores, certo? Espero que todo mundo tenha tido uma excelente semana. Vamos
né, entrar o final de semana e esquecer um pouco esse mercado, que essa semana foi bem atordoada, né? Uma confusão com esse presidente da Petrobras que não sabe se fica, se sai, se entra, e aí o governo não sabe quem é que coloca e não sei o quê. E o preço do combustível que está aumentando, e aí o ministro não sabe se defende, se não defende. Enfim, foi uma confusão essa semana, tá? Vamos trabalhar para semana que vem ser mais tranquilo e ficar bem mais fácil da gente operar, tá? Do meu lado aqui eu sigo sempre trabalhando nos códigos para ver se a gente consegue melhorar e sempre facilitar ao máximo para vocês. Eu sigo estudando, sempre pegando dicas para tentar facilitar o operacional, não mudando a nossa essência, mantendo o operacional, mas assim, tudo aquilo que eu puder facilitar para ficar mais visual a entrada e ficar a pessoa se sentir mais confortável para entrar, a gente está fazendo, tá? Então tem alguns estudos que eu estou fazendo e aí, se der tudo certo, né, eu vendo que vale a pena, a gente põe a prática. Certo, pessoal? Um bom final de semana para vocês todos. Um abraço.